Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou André Moraes, sou médico e corredor, e estou aqui com Murilo Groshi, treinador de corrida e corredor. E hoje, gente, a gente vai responder perguntas dos nossos ouvintes, perguntas enviadas pelo nosso perfil do Instagram. Então, mais um motivo aí para você nos seguir no Instagram, porque você pode enviar perguntas. A nossa ideia é fazer esses episódios de forma periódica, porque tem muitas dúvidas que às vezes a pessoa fica até com vergonha de fazer, mas na verdade é uma dúvida muito comum e que muitos corredores podem ter. E são perguntas, até deixando claro aqui, gente, não é só pergunta de iniciante, tem pergunta de todos os tipos. Pergunta sobre performance, pergunta sobre equipamento, pergunta sobre avaliar como é que está evoluindo na corrida. Então são realmente todos os tipos de pergunta que a gente vai responder aqui ao longo desse episódio. Tudo bem, Murilo? É isso aí, tudo ótimo, André. Fala, ouvintes, prazer estar novamente com vocês aqui hoje. O episódio tende a ser super dinâmico e até mesmo divertido, né, André? Então, assim, a gente não vai expor o nome de ninguém aqui, então, realmente, como o André falou ali, mandem as suas perguntas sem medo ali de parecer uma pergunta tola ou coisa parecida, porque não existe pergunta idiota, né? Então, façam as suas perguntas e a gente aproveita para agradecer a todos aqueles que nos enviaram as perguntas. A gente tem aqui 26 perguntas para responder, então é bastante coisa. Vai ficar um episódio bem bacana, com certeza. Boa! Bom, vamos começar. E acho que essa é uma pergunta das mais interessantes, das mais importantes aí, que eu vou fazer pro Murilo. Talvez depois eu coloque aí alguma pitada, vamos ver. O que você considera um erro clássico que o corredor iniciante comete? Beleza, André. Primeiro erro clássico, André, principalmente para aquelas pessoas que talvez nunca tiveram experiência nem com outra modalidade esportiva, é a pressa para evoluir, né? A pessoa que não entende que o treinamento é um processo que demanda tempo, demanda dedicação, que os resultados muitas vezes demoram para surgir, principalmente quando a pessoa já vai se tornando mais bem condicionada, mais bem treinada. A gente leva mais tempo para ter resultados significativos, resultados expressivos. Então ela é uma grande vilã, pode trazer uma série de consequências negativas, e eu considero um dos erros clássicos daquela pessoa que está começando no universo da corrida. Um segundo erro clássico, para finalizar aqui a minha resposta, é aquela pessoa que quer correr sempre muito forte, né? A gente já falou isso muitas vezes aqui no episódio, no podcast, desculpa. E a pessoa que acha que para melhorar o seu desempenho na corrida, ela precisa sempre correr muito forte. Ela não entende que treino leve faz sentido. Ela acha que para bater um RP, para ir bem numa prova, ela sempre precisa correr no ritmo da prova, ou a cada treino precisa melhorar. Então é aquela pessoa que sai para correr 5 quilômetros, de repente a primeira vez fez ali para um pace de 30, fez um pace de 7, fez em 36 minutos, e aí ela quer melhorar isso todas as vezes, quer ir diminuindo para 34, 33, 30, sub 30 e assim por diante. Eu acho que eu tinha pensado exatamente nesses dois, juro por Deus. Tem alguns outros, né? Que assim, não é bem um erro, mas assim, talvez é uma característica aí do corredor que não tem assessoria, né? Que é correr sempre no mesmo ritmo, né? Isso eu acho que acaba sendo um erro comum, embora eu acho que aí é muito mais uma questão de desinformação, né? Não sei se você concorda. Então a pessoa que... Concordo, e outra, André. Não tá nada errado também você correr todo dia no mesmo ritmo, desde que você não tenha uma preocupação em ganho de performance, né? A partir do momento que você tem uma preocupação de ganho de performance, talvez seja mais interessante mesclar treinos intervalados, tempo runs, treinos longos, treinos regenerativos, e isso acaba vindo acoplado aí com uma assessoria ou pelo menos uma planilha de treinamento, alguma coisa assim. Concordo, André. Faz sentido
essa resposta aí que você inseriu. Como você falou, não tem nada errado aquela pessoa que faz rodagens dia sim, dia não, é super Exato. saudável, né? Ela vai adquirir benefícios para a saúde dela, mas pensando em performance, a inserção de treinos com variação de intensidade são muito interessantes também. E saber fazer isso da forma correta, né? Não adianta você fazer da sua cabeça, hoje eu vou fazer um tiro de 1 minuto, amanhã eu vou fazer um tiro de 500 metros, e vai variando da sua cabeça. Talvez você até tenha algum resultado no começo, mas ele não vai ser direcionado ali para o seu objetivo e talvez em algum momento você atinja um platô e não consiga mais evoluir. Então, ter teoria por trás disso é muito importante, né? Então, talvez, até complementando essa resposta, outro erro é não buscar ajuda, né? Seja de um profissional, seja de uma planilha, mesmo que você pegue uma planilha genérica, já é melhor do que você fazer da sua cabeça, né? Então, você tentar um balizamento ali para te orientar o que fazer no seu dia a dia de treinos. Boa. Puxa a próxima então aí, Murilo. Boa. Como saber se você está evoluindo na corrida? Boa. Essa daí, Murilo, é uma pergunta que parece besta, mas quando eu li eu falei, caramba, que pergunta difícil, né? Eu vou responder assim de uma forma óbvia, né? De uma forma simples, e depois vou fazer uma reflexão um pouco mais elaborada. Gente, se você está na corrida, você está evoluindo, se você está conseguindo incrementar o seu volume semanal, então você está conseguindo aumentar o número de vezes que você corre por semana, você está evoluindo se você está batendo RPs, né? Você está evoluindo se você está fazendo treinos que antes você fazia e sentia uma percepção de esforço 6 de 10, e agora você está fazendo o mesmo treinamento com uma percepção de 4. Você está evoluindo se você está diminuindo a sua frequência cardíaca média ao longo do mesmo tipo de treinamento. Então, assim, são coisas basicamente... Você está evoluindo se você está fazendo provas de distâncias cada vez maiores. Então, assim, tem várias maneiras de você avaliar a sua evolução, né? E acho que todas essas, não sei se o Murilo concorda, todas essas maneiras de avaliar a evolução, acho que são válidas. E aí vai depender muito, na verdade, de qual é o objetivo dessa pessoa. Então, essa pessoa tem o sonho de correr uma ultramaratona, uma prova de 100K. Ela está evoluindo à medida que ela está aumentando o volume e tal. A pessoa não tem vontade nenhuma de correr uma maratona. Ela está evoluindo ao passo que ela está melhorando ali as suas performances nas provas de distâncias menores. Mas eu diria que um ponto importante é que nenhuma evolução... Agora a parte mais reflexiva. Nenhuma evolução vale a pena se você tiver evolui um pouco, lesão. Evolui um pouco, outra lesão. Nenhuma evolução vale a pena se você, ao evoluir, está transformando a corrida que era algo gostoso, algo prazeroso, algo saudável, em algo penoso, algo extenuante, algo que está sobrecarregando. Então, assim, acho que todas essas coisas que eu citei são maneiras de avaliar a evolução. Mas a melhor maneira é para você avaliar assim, eu estou gostando cada vez mais de correr? Eu tô incorporando isso para minha vida? Eu estou entendendo que isso aqui é uma coisa que eu comecei e eu não quero parar enquanto eu for possível? Aí eu acho que você está realmente evoluindo na corrida. Então, a resposta um pouco mais objetiva é a resposta um pouco mais filosófica. Acho que seria mais ou menos nesse sentido. Muito legal a sua resposta, André, e mais uma vez estamos alinhados, pelo menos até a questão número 2 estamos alinhados aqui, hein? E eu comecei a escrever aqui as minhas respostas, e a primeira foi pensando numa pessoa iniciante, né? Você falou ali, depende do seu objetivo, né? Depende do nível do atleta, e para uma pessoa iniciante, de repente, você conseguir correr num ritmo confortável por mais tempo, é uma baita evolução. Com certeza. A pessoa começou correndo 1, 2 minutos, daqui a pouco tá correndo 10 minutos, é uma baita evolução. Depois eu fiquei pensando, um atleta um pouco já mais experiente, já fez algumas provas, melhorar os seus tempos em prova, né? E aí eu comecei a perceber exatamente isso que você falou, que existem 1 milhão de maneiras de você perceber a sua melhora na corrida, desde maneiras mais subjetivas, né, mais qualitativas, mais quantitativas, mas de modo geral eu coloquei no final aqui da minha escrita a mesma coisa, que é sensação pós-treino, sensação pós-provas, como que você está se sentindo, você está bem, você consegue aumentar a carga de treinamento sem sofrer, sem se machucar, e ainda existe prazer na corrida, isso é muito importante. Então você ter aquela sensação de que os treinos estão bem encaixados na sua rotina, que apesar de você ter aumentado
carga de treinamento, seja pela frequência semanal, seja pela duração dos seus treinos, e mesmo assim você se sente bem, se sente disposto treinando e animado para os seus treinos. É claro que há exceções, né? Não é todo mundo que acorda todo dia, meu Deus, hoje eu tenho treino, que maravilha, Eu que diria que delícia. quase ninguém acorda todo dia empolgado, né? Isso é exceção. Não. Exato, mas seu corpo precisa assimilar bem esse aumento de carga de treinamento, a sua mente precisa responder bem a isso e a corrida precisa ser cada vez mais prazerosa. Isso é super importante. Murilo, vamos linkar, que eu acho que a pergunta 5, ela é muito relacionada a essa, então a gente vai pular para 5 e depois a gente vai na 3 e na 4. Né? Que é, o que devo melhorar primeiro, distância ou velocidade? Nossa, André, essa é uma pergunta que eu recebo toda hora, assim, dos meus alunos. E não existe uma regra, tá? Isso é muito individual, o que a pessoa prefere, o que ela tem como objetivo. Mas, pensando que para a gente aumentar distância, né? A gente vai aumentar, obviamente, o volume de treino, e a gente sabe que o volume de treino aumentado de forma muito abrupta é um grande vilão e pode ser, na verdade, pode não, é um dos principais causadores de lesão. Eu penso que melhorar primeiro o seu tempo em distâncias, ou seja, a sua velocidade, faz um pouco mais de sentido. É claro que para melhorar a velocidade, você vai acabar tendo que fazer treinos de variação de intensidade, treinos cada vez mais desafiadores, etc. Melhorar o tempo num 5K, por exemplo, por mais que não demande necessariamente um volume de treinos muito elevado, demanda treinos muito intensos e muito desgastantes também. Mas pensando nessa questão do volume, talvez melhorar a velocidade seja mais inteligente num primeiro momento, até para você ganhar experiência. Então não faz sentido, você acabou de fazer sua prova de 5 km, você já se inscreve numa de 10. De 10 você vai para uma prova de 15, de 15 para 21, ou na pior das hipóteses já vai direto para de 21. Então assim, e depois de uma de 21 já vai para maratona, não faz tanto sentido, né? Mas assim, eu entendo aquela pessoa que não, vou fazer 2, 3 provas de 5, vou para uma de 10, vou fazer umas 2, 3 de 10, vou para meia, vou fazer umas 5 meias e vou para maratona. Ok, mas assim, independente se você vai melhorar primeiro velocidade ou melhorar primeiro distância, tem que fazer isso de forma muito planejada, com bastante cuidado em uma ou outra forma. Mas, pensando no aumento do volume de treino, melhorar a velocidade acaba sendo preferível. Eu concordo, Murilo. Só para pontuar rapidamente, se você pegar os atletas profissionais, a carreira deles é assim. O cara começa correndo pista, aí ele vai para os 5.000, aí ele fica muito bom no 5.000, aí ele vai para o 10.000. E alguns que percebem que tem aptidão vão para longa distância. Então, assim, por que isso? Porque faz muito mais sentido você ficar realmente bom nas distâncias curtas para depois ir para a distância longa. Até porque, isso aí não sou eu que estou falando, tem dados de boa qualidade que mostram que existe uma forte correlação. Não existe um cara que é muito rápido na maratona e lento no 5K. Você tem uma correlação muito importante entre as provas. Então, o cara que corre, claro que tem os especialistas, mas para o corredor em geral, existe uma forte correlação. Se você melhorar o seu 10K e você ficar realmente bom no 10K, quando você for para meia, você vai fazer uma meia melhor do que se você pular essa etapa. E aí também vai muito, aí é um erro comum do corredor iniciante, é querer chegar na distância longa muito rápido, sem melhorar o 5K dele, sem melhorar o 10K dele. Então é o que eu já falei aqui, eu já corri 400, 800, 1.500, 3.000, 5.000, 15, 10, 15, 21 e 42, entendeu? Então assim, isso daí, eu acho que quando eu cheguei na meia maratona e na maratona, que foi uma fase mais tardia da minha vida, eu cheguei de uma forma um pouco acima da média, vamos dizer assim, porque eu já tinha essa bagagem das distâncias mais curtas, aonde eu treinei por anos dessas distâncias mais curtas, especificamente o 1.500. Então, isso se traduz, vale a pena investir nas distâncias mais curtas, é isso que eu quero dizer. Você não está optando por correr curta em detrimento da longa, esse é o ponto que eu quero chegar. Então, vale muito a pena. Perfeito. Perfeito, André, concordo. Aí a 3. Vai lá. A 3 agora? Isso. Vou fazer a pergunta para você, responda, depois eu complemento. Quais os melhores exercícios de fortalecimento? Eu acho que para esse, Murilo, a gente pode fazer assim. Vamos falar, eu falo um e você fala um de quadríceps, eu falo um e você fala um de posterior, eu falo um e você fala um de panturrilha, e eu falo um e você fala um de core. Pode ser?
Tá bom, Porque pode eu acho que ser. são os Perfeito. principais grupos, né? E assim, não tem fórmula mágica. Então eu vou começar aqui pelo quadríceps com o Aham. tradicional agachamento. Né? Uhum. Lembrando que a gente tem episódios sobre treinamento de força, que a gente fala 1 hora só sobre isso, mas que você deve privilegiar na corrida qual que é a evidência científica mais forte que a gente tem, que é alta carga. Então, menos Uhum. repetições e mais carga. Algo entre 80 a 90% do seu da carga máxima de uma repetição. Que é isso? Você consegue fazer agachamento a carga que você só consegue fazer apenas uma repetição. Então vamos supor, Uhum. o cara vai fazer um agachamento. E aí ele vai lá fazer e ele consegue fazer 3 repetições com 20 de cada lado. Isso não é sua carga máxima. Até que ele chega em Uhum. 40 de cada lado e aí ele só consegue fazer uma. Beleza, isso é a sua carga máxima de uma repetição. Você vai fazer 80, 90% disso. Então é pesado. Calma, não é Uhum. para sair fazendo isso no primeiro dia. Primeiro tem que aprender a técnica, tem que tomar cuidado, tem que fortalecer outros grupos musculares para você não se machucar. Mas de evidência Uhum. científica para melhora de performance é exercícios com alta carga e pouca repetição. E eu, de Perfeito, quadríceps, André. eu recomendo aí o agachamento. Porque é um exercício que eu brinco que o agachamento é aquela coisa que é difícil, eu tenho muita dificuldade, mas vale o investimento. Tipo, aprender a fazer um bom agachamento vale o investimento. Boa. É, Já vou na resposta? Normal? Isso. Beleza. E complementando, André, antes de dar o meu exercício, o que você falou das cargas máximas, né, do treino de força máxima, o treino de pliometria, né, a gente também vê algumas evidências em relação a isso, e como você muito bem colocou, é necessário que haja uma experiência prévia, né, para se chegar nessas configurações de treino. E claro que a pessoa que faz treinos com cargas menores, mais repetições, também vai colher seus benefícios, né, mas a gente vai potencializar os resultados com essas configurações de treino. E basicamente, é claro que quando a gente fala em corrida, exercícios para membros inferiores, principalmente exercícios multiarticulares, que envolvem várias articulações ao mesmo tempo, né? Não são exercícios muito isolados, exercícios unilaterais também são muito interessantes, e exercícios de fortalecimento de core, né? De toda a musculatura de tronco, também são muito importantes para a manutenção da postura, né? Estabilização do nosso corpo. Então, dito isso, eu vou dar aqui a minha resposta para quadríceps e eu vou colocar o agachamento búlgaro. Um Puta, se eu tivesse que exercício falar outro, eu falaria esse. é, é um exercício super bacana, é difícil de ser executado, um exercício que exige muita concentração, muita consciência corporal, mas é um baita exercício. Lembrando que o agachamento búlgaro, o agachamento tradicional, todos eles não são exercícios, como eu mencionei, específicos para quadríceps, né? Eles envolvem Sim, outras musculaturas também, mas tem um alto recrutamento da musculatura de quadríceps, então é por isso que a gente colocou nessa categoria. É isso aí. perfeito. Então agora eu vou um pouquinho mais rápido. Posterior, eu vou colocar aqui o agachamento terra, que eu acho que Uhum, é mais um exercício que não pega só posterior, acaba pegando um pouco de quadríceps, mas se você executar bem executado, pega bastante a cadeia posterior e uhum, pega core também. Então, esses exercícios, gente, que a gente está falando, são exercícios que são completos. Então, você vai fazer ali uhum, uma cadeira, esses exercícios de cadeira, de aparelho, eles são desenvolvidos para isolar um grupo muscular. E o que a uhum. gente não quer é isolar um grupo muscular, porque a corrida não é um exercício de um grupo muscular. Ele é a corrida é um exercício multiarticular que pega múltiplos grupos musculares. Então Uhum. eu colocaria o agachamento terra. Perfeito, André. Maravilha. Eu vou colocar aqui o stiff, até melhorando a resposta, talvez o stiff unilateral, que tem uma Perfeito. demanda de estabilização de quadril bem grande, né? Então, um exercício unilateral se assemelha, digamos assim, bastante à corrida, né? Que a gente dá saltos unilaterais a cada passada, né? Então, é um exercício bem interessante. Trabalha, além de cadeia posterior, muito cadeia posterior de membros inferiores, trabalha muito cadeia posterior, parte de baixo das nossas costas, então musculatura estabilizadora de lombar, os paravertebrais, então um exercício bem puxado nesse sentido também, então acaba sendo um exercício também de fortalecimento de core bem interessante, assim como todos os agachamentos que a gente mencionou, a gente sabe que tem um recrutamento de core bem elevado também. Boa. Bom, panturrilha. É... Bom, o Murilo está praticamente falando o meu treino de academia, que eu faço stiff na lateral, eu acho excelente, realmente é muito bom.
E é isso, treina muito a propriocepção, estabilização, pega um pouquinho de glúteo médio, que é sempre um pouco negligenciado, enfim. Esse é importante, eu gosto do gêmeos unilateral, tá? Lembrando que em pé, né? Então você fica em pé e você vai fazer a elevação, só que com uma perna só. Geralmente eu subo num step, e aí você sobe com uma perna só, você vai descer o seu pé e vai subir o seu pé. Com um detalhe, a fase, você vai subir rápido e descer bem devagar. Então geralmente eu faço 1, 2, 3, 4, 5. E aí você sobe de novo. Porque isso, para quem teve tendinite do Aquiles, como eu tive, é um dos exercícios mais importantes. Essa fase excêntrica lenta, ela é muito importante. E essa subida rápida é muito importante. Até porque na corrida, quando você corre, você pisa, você tem uma fase de amortecimento, que aí você vai usar muita musculatura excêntrica, e depois você precisa transformar esse amortecimento em impulsão. Então esse exercício de fase excêntrica lenta e subir rápido, ele mimetiza muito bem a corrida. Então previne lesão e é um músculo negligenciado, né? A região da panturrilha, né? O gastrocnêmio, o sóleo. Inclusive, o ideal é que você não faça só esse exercício. Não sei se você vai recomendar o outro, mas porque quando você faz em pé, se eu não me engano, você pega mais gastrocnêmio, e quando você faz sentado, você pega mais sóleo. Às vezes eu inverto, eu não lembro se é exatamente isso. Mas enfim, corrobora, completa aí. Eu ia falar exatamente esse exercício, André. Agora complementando, vou colocar a variação dele, que é com os joelhos levemente flexionados, né? A gente muda um pouco a ativação muscular. Como você falou, é um exercício muito bom para a reabilitação de tendinite de Aquiles, né? Que eu também, infelizmente, específica, mas eu acho que como um exercício de fortalecimento de panturrilha geral para todos, né? Um exercício talvez preventivo também dessa tendinopatia, é um exercício super interessante. Agora, indo mais para um feijão com arroz, aquela pessoa que talvez não tenha tempo hábil ali Murilo, na deu uma sua... cortada aqui, você falou do gêmeo sentado, é isso? Não, eu falei do mesmo exercício que você mencionou, num step, o exercício de flexão plantar unilateral, mas com o joelho levemente flexionado. Ah, perfeito. Ainda bem que eu perguntei, porque cortou e eu... Enfim, vai lá. Perfeito. Para a gente mudar a ativação muscular, né? Um exercício que complementa esse que você mencionou, porque a princípio eu ia mencionar ele também. Então é um exercício que, para a maioria das pessoas, vai ser um exercício excelente. Para nós que temos a tendinite de tendão de Aquiles, ele é essencial, né? E faz parte da nossa rotina, mas como um exercício preventivo também faz muito sentido. E agora eu vou falar só um outro exercício, André, porque muitas vezes as pessoas não têm tanto tempo hábil ali, tem que fazer um treino um pouco mais enxuto, já vai gastar bastante tempo com exercícios ali para quadríceps, posterior de coxa e etc. E às vezes sobra pouco tempo para fazer um exercício de panturrilha, às vezes esse exercício unilateral, ainda com a fase excêntrica mais lenta, né? Talvez demande muito tempo. Então vamos colocar um bem clássico, fazer uma panturrilha, uma flexão plantar bilateral mesmo no leg press, né? Um exercício que para a maioria das pessoas, corredores recreacionais com volume de treino mais baixo, já é um exercício que vai atender super bem e vai fazer com que a pessoa treine uma musculatura, como o André muito bem falou, negligenciada na maior parte dos treinos. Mas faz devagar, porque senão não adianta. Isso. E assim, Murilo, uma coisa, não sei se você já teve isso, toda vez que eu faço uma prova que eu dou o meu máximo, aonde que eu tenho dor muscular? Panturrilha. Quadríceps não sinto nada, posterior não sinto nada, panturrilha. Tem uma ressalva, né? Como foi falado no episódio sobre calçados, eu como um corredor de antepé, que quanto mais rápido, mais de antepé eu corro, a gente já sabe que sobrecarrega mais essa região. Talvez um corredor que corre mais de médio pé, ou um corredor talvez um pouco mais lento, não sinta tanto. Mas é fundamental você ter essa região bem fortalecida, até para você poder competir bem, para ganho de performance mesmo. Sim, com certeza. Beleza. Qual que é a próxima? 4. Pergunta 4. Deixa eu adicionar só um exercício, a gente André. ia falar do core, né? Do core, eu vou inserir um de membros inferiores ainda, que é a musculatura de tibial anterior, né? Para quem não sabe, é uma musculatura super importante, responsável pela nossa, por puxar a ponta do pé
para cima a cada passada que a gente dá. Então, imagina, quantas passadas a gente não dá durante um treino, então quantas vezes essa musculatura não é ativada, né? A importância dela, porque ela fica em ativação isométrica toda vez que a gente lança o nosso pé para frente, para não tropeçar no chão, a ponta do pé não bater no chão, raspar no chão, essa musculatura fica ativada de forma isométrica durante boa parte do exercício. Quando a gente ataca o solo, ela em fase excêntrica vai colocando a nossa ponta do pé no chão de forma vagarosa, né? Então, é uma musculatura muito negligenciada também. O enfraquecimento dela tem uma alta correlação com a canelite, né? A famosa canelite que vários corredores sofrem. Então, é um exercício que, mesmo que a pessoa ainda não tenha sentido ali um desconforto na canela, vale bastante a pena inserir na rotina. Exercício fácil de fazer. Você pode fazer sentado num banco, mantendo os calcanhares apoiados no chão, batendo a ponta dos pés no chão de forma rápida, veloz. Você pode fazer sentado com as pernas estendidas em cima de um banco de academia. Você pode colocar um halter na ponta dos pés e realizar o movimento de puxar a ponta do pé em direção ao seu corpo e voltar. Nesse exercício, talvez você demande a ajuda de alguém para colocar o peso ali na ponta dos seus pés, se você não for ali muito flexível para fazer isso sozinho, mas é muito importante ter um exercício na sua rotina para fortalecer essa musculatura também. Perfeito. E de core eu vou colocar aqui a prancha. E aí tem várias variações. A prancha lateral é legal também, porque ajuda a pegar um pouquinho do glúteo ali, glúteo médio. Então, para quem tem aí as síndrome do trato iliotibial, pode ser interessante. Mas pranchas, de modo geral, eu acho que são importantes, são insuportáveis. Então, para quem reclama que a vida passa rápido, é só fazer um minutinho de prancha que vai parecer uma eternidade. Né? Mas, assim, eu faço toda semana e eu acho que é importante. Né? Não sei se... Concordo. Eu gosto muito da prancha também, André. Eu ia mencioná-la, vou até complementar a sua resposta falando de uma variação da prancha que eu também gosto, claro que mais avançada ali a execução, mas a prancha lateral com abdução do quadril, ela é bem interessante porque ela faz com que haja muita instabilidade. Você faz, André, na sua rotina esse exercício? Faço. Boa. É a prancha, tem gente que chama de prancha ontem, boa. E ela pega muito o glúteo médio. Tanto o que tá segurando, quanto o que você tá, que não tá entendendo, gente. Imagina você de lado, só que em vez de você ficar numa posição de prancha, você ainda abduz a perna. É isso, né? Isso, perfeito. Você ainda abduz a perna, então você eleva a sua perna, a perna que tá virada para cima. Perfeito. E aí você acaba tendo o benefício, além de estar estabilizando com o glúteo médio que está virado para o chão, você está elevando com o glúteo médio que está virado para cima. E você gera instabilidade, ativa mais ainda o core. Exatamente, André. É bom para o core, o glúteo médio da perna de baixo para manter fica ativado em isometria, para não deixar o quadril despencar, né? E a perna de cima em atividade dinâmica, o glúteo médio trabalhando para elevar a nossa perna. Então é um baita exercício, eu gosto bastante, mas para não ficar repetitiva a minha resposta e falar a prancha de novo, eu vou falar aqui um exercício que eu gosto bastante, que é o canivete, exercício bem avançado, unilateral, alternado. Então a pessoa deita, barriga para cima, dois braços estendidos para trás, duas pernas estendidas, e de forma alternada ela sobe uma perna, sobe um braço, sobe o tronco, consequentemente, e leva a ponta da mão em direção à ponta do pé. Volta para a ponta inicial e vai com o outro braço e a outra perna. Para dificultar, você pode manter suas pernas sempre levemente afastadas do chão, fazendo com que haja sempre uma necessidade ali de isometria também para manter a sua perna elevada. Um exercício bem difícil, bem instável também, então necessita bastante controle postural, bastante equilíbrio ali para manter a posição, e por ser um exercício que tem uma certa rotação do tronco, se assemelha bastante ao movimento da corrida, porque quando a gente corre, o balanço do braço, a leve rotação do nosso tronco acontece também nesse exercício. É um exercício bem difícil de fazer, tem as variações que podem facilitar ali um pouquinho, mas de modo geral é um exercício um pouco mais intermediário avançado aí. Boa. E assim, gente, não falamos de membro superior. Se eu tivesse que... Bônus aqui. Se eu tivesse que recomendar 2 exercícios, são os 2 que eu faço hoje. Eu faço 2. Eu faço barra e supino. Só. E a barra, o que eu comecei a fazer... Antes eu fazia ainda um pouco de exercício para bíceps e tal.
A barra, o que que eu faço? Na academia tem uma pegada fechada, uma pegada assim e uma pegada aberta assim. Então eu faço 3 vezes por semana, 3 séries de 8. Um dia fechado, um dia um pouco mais assim e o outro dia aberto. Pega costas, pega bíceps, pega tudo. Então assim, você está fazendo um exercício que é muito difícil. Eu demorei muito para conseguir fazer 3 séries de 8 repetições. É realmente difícil. Mas assim, você resolve ali. E assim, para quem quer evitar aquela estética de, como disse o Barda aí, estética de pera, às vezes é interessante. E o supino, eu faço supino inclinado, por quê? Porque além de pegar peitoral, pega um pouco de ombro também. E eu já tive em algumas corridas um desconforto na região do ombro, depois de correr por fazer muita força. Então eu acho que o supino inclinado bem feito também ajuda bastante aí a pegar tanto o peitoral, pra você não ficar reto, e também ajuda a pegar também um pouquinho aqui do deltoide, principalmente porção anterior. E eu faço Legal. o supino eu faço uma vez por semana. Eu decidi, depois de muito tempo, eu aceitei que eu sou corredor e eu faço apenas uma vez por semana. E o que eu achei engraçado é que eu falei, pô, será que eu vou fazer uma vez por semana? Será que eu vou diminuir a carga? Eu não diminuo, eu não subo mais a carga. E eu faço uma vez por semana apenas e é isso que eu faço mesmo. Uma manutenção. Manutenção, exatamente. Isso, ótimos exercícios, André, bem legal, são bem legais. Para quem nunca fez uma barra, exige muito da postura, do core, né? A primeira vez que uma pessoa vai fazer, geralmente nem tem força para subir uma vez, a maioria das pessoas, né? Em segundo lugar, quando começa a fazer e o corpo balança pra caramba, né? Se tiver uma parede na sua frente ou atrás, você começa a bater porque seu corpo balança muito, então é um exercício bem, bem desafiador. Todo supino ativa tríceps, ombro, peito, mas o supino inclinado realmente para o ombro acaba tendo um recrutamento maior. E é interessante o que você falou, né, André? Assumir que você é corredor, né? Isso é importante, porque outro erro que a gente pode colocar como um erro clássico de um corredor iniciante é querer abraçar o mundo, né? Ele quer ser bom em tudo, ele quer ser um bom corredor, ele quer hipertrofiar na academia, ele quer fazer todos os exercícios possíveis na sala de musculação, e não é bem por aí, a gente precisa otimizar o treino. Boa. Beleza, vamos para a pergunta 4. Pergunta 4. Devo me alimentar antes de correr? Diga aí, André. Cara, não necessariamente. Não necessariamente. Eu diria assim, se você está muito acostumado a comer antes, pode ser que você estranhe você sair para correr em jejum. Eu recomendaria fortemente a pessoa se alimentar antes de correr para treinos de alta intensidade ou longa duração. Se for longa duração e alta intensidade, mais ainda. Agora, pô, vou fazer um regenerativo, tô rodando, sei lá, 50 km na semana e aqui numa terça-feira eu tenho 40 minutinhos de rodagem para 5h30. Posso ir de jejum? Pode. Agora, toma cuidado para você não entrar em catabolismo, toma cuidado para você não ter uma experiência desagradável, né? Correr com fome nem sempre é das experiências mais agradáveis. E principalmente nos treinos, vou fazer um intervalado, vou de jejum. Questionável, né? Talvez você não tenha a mesma performance que você teria se você fizesse uma alimentação adequada. Antes do treino longo, aí sim eu falo que é melhor você comer alguma coisa, a não ser que você vá consumir gel do começo ao fim do treino. Aí tudo bem, né? Mas mesmo se você for consumir gel, eu acho que é recomendável você se alimentar um pouquinho antes do treino, porque você vai precisar desse combustível. Você vai usar esse alimento, principalmente os carboidratos ali, para você gastar ao longo do treino. Ponto. Então, não necessariamente, mas com essas duas ressalvas. Perfeito, André. Eu concordo com a sua resposta. De praxe, vamos dizer aqui que vale a pena você ingerir alguma coisa antes do seu treino, uma meia hora, 1 hora antes, principalmente uma fonte de carboidrato. Vai te ajudar a trazer um certo conforto, vai aportar carboidrato ali que vai ser utilizado no seu treino. Algumas pessoas podem usar ali a desculpa de não me sinto bem comendo antes. Primeira coisa, analisar o que você está comendo antes. Segunda coisa é saber que o nosso sistema digestório ele é treinável também, então talvez no começo você se sinta um pouco mal comendo alguma coisa antes, mas com o tempo você tem uma tendência de se habituar àquilo. Há pessoas que
correm em jejum e se sentem super bem, nunca tiveram problemas, principalmente para treinos mais leves, como o André mencionou, e tá ok, né? Do dia anterior, ali, de repente, de um jantar na noite anterior, ela já tem ali toda a energia suficiente para realizar o seu treino em baixa intensidade, até porque a gente tem muito estoque de energia no nosso corpo, né, para Exato. executar esses treinos em mais baixa intensidade. Mas vale aqui uma ressalva, né, André? A pessoa não vai tirar benefícios de treinar em jejum. Então, esse mito, vou treinar em jejum, vou de alguma forma trazer algum benefício de queima de energia, de queima de gordura, etc. Não é bem por aí, né? A gente sabe que não há muito embasamento por trás disso. Então, assim, se você está acostumado a correr em jejum para fazer treinos de baixa intensidade, ok, mas não faça isso porque você acha que vai ter algum benefício Não é extra. o santo graal aí. Não é. Exatamente. Boa. Bom, assim que a gente já respondeu, então, que conselho você daria para você mesmo no início da sua jornada? Bom, André, primeiro, procure um treinador. Eu corri por muito tempo, eu corri de 2007 até eu entender alguma coisa sobre corrida. Eu corri sem treinador e depois eu virei meu treinador. Então, eu nunca tive um treinador externo. E eu fui entender alguma coisa sobre corrida lá por volta de 2012, 2013. Eu já entendi um pouquinho de corrida, mas fui me aperfeiçoando por volta de 2014. Então a principal dica é essa: procure um treinador, procure alguma orientação. Eu fazia os treinos da minha cabeça, em algumas raras exceções pegava planilhas na internet, mas na época também não eram tão comuns, né? Eu comprava revistas na banca de jornal, Runner's World, Contra-Relógio, comprava essas revistas para tentar tirar algumas ideias e eu mesmo bolava meus treinos. Tinha resultados interessantes, até porque eu sempre fui muito ativo e eu era muito jovem, então é fácil ter resultados dessa forma, né? Mas com certeza eu poderia ter tido resultados ainda melhores tendo um treinador para me ajudar. E o segundo conselho que eu daria para mim no início da minha jornada é não me preocupar tanto com performance. Eu acho que isso foi algo que eu fui conquistando com o tempo, fazendo algumas provas sem me preocupar com RP, sem me preocupar com o tempo, que eu acho que é uma coisa importante você se preocupar com a sua performance. É legal você fazer uma prova para bater um RP, mas é uma experiência totalmente diferente, né? Você não presta atenção no percurso, se tiver alguém ali, às vezes, na calçada que grita o seu nome, às vezes você nem ouve, porque você está tão focado ali no seu desempenho que você não presta atenção nessas coisas externas e acaba não curtindo a prova, talvez de uma forma mais global, digamos assim. Então, essa seria outra dica, assim, faça provas para desempenho, para bater seu RP, mas faça algumas provas também só para você se divertir, faz uma prova de montanha, faz uma prova, faz uma São Silvestre, mas fica desencanado, larga lá atrás, larga com o pessoal, vai fantasiar, sei lá, inventa alguma coisa e faz também para se divertir. E por muito tempo eu fiz provas só pensando em resultado. Eu acho que é mais ou menos na mesma linha. O conselho que eu daria é não tenha pressa, vai com calma, tenta focar na jornada que é longa, não tem porque você ter pressa, não tem porque você se desesperar, não tem porque você, né, é muito engraçado assim, né? Eu já vivi isso algumas vezes, às vezes você tá num ciclo de treinamento e você tá pensando num tempo, você tá obcecado com o tempo, tal, de repente vem uma lesão. Aí a hora que a lesão vem, você fala, não importa o tempo, eu só quero completar a prova. Aí você percebe que você tava com a cabeça totalmente errada. Você tava com a cabeça de buscar, querer se impor e tal, e às vezes. E isso provavelmente que te levou àquela lesão, né? Então, não tenha pressa. Perfeito. Boa. Boa. Próxima 7. 7. Quem você sonha entrevistar no quilômetro 41? Cara, eu vou falar um nome aqui que é um nome que une a corrida, que é uma paixão, e que une uma pessoa que eu admiro muito como Já sei médico, quem é. que é o Drauzio Varela, né? Nossa, Uhum. eu fico preocupado que ele tá ficando mais velho. Esses dias eu encontrei ele correndo, Uhum. mas, cara, eu acho que, não sei se eu falei isso em algum podcast já, mas eu encontrei ele correndo e, óbvio, eu pensei, nossa, vou falar com ele, vou convidar ele pro podcast. Só que, cara, eu fiquei imaginando, né? Se você tá lá correndo, você tá fazendo seu exercício, aí vem uma pessoa do Uhum. nada e fala, Drauzio, não sei o quê, para aqui e tal. Eu Uhum. não queria atrapalhar ele, então acabei Uhum. que não fui falar. Em parte eu me arrependo, por outro lado,
também eu fico, vamos dizer assim, seguro de que eu tomei a decisão certa ao respeitar o momento dele, assim, sabe? Porque é um cara Uhum. que deve ser muito Uhum. requisitado, né? E assim, o Drauzio, cara, eu leio o Drauzio desde que eu, bem antes de prestar medicina, eu já comecei a ler, eu diria que talvez em parte eu seja médico por conta dele, porque eu li os livros dele e aquilo me encantava e e sempre me chamou a atenção. E eu acho que ele tem, cara, uma coisa que os médicos precisam ter mais, assim. Que eu tento humildemente me espelhar, que é uma capacidade de comunicação diferenciada. Porque o técnico, as pessoas valorizam muito o técnico, né? Que é a pessoa saber qual é a conduta certa diante do diagnóstico X. Uhum. E, cara, isso é importante? Óbvio que é importante. Né? Mas você saber conversar, você saber pegar uma pessoa que não tem o vocabulário médico e você quebrar essa barreira e você se comunicar da maneira como ele se comunica e a sensibilidade que ele tem, o escritor que ele é, seria. E é um cara que corre muito, né? Uhum. Maratonas. E começou tardiamente, né? É uma história muito legal, né? Não sei se as pessoas que estão Uhum. ouvindo sabem, mas não correu a vida inteira. Quando ele fez Sim. 50 anos, ele começou a correr. Isso é um ponto interessante. Ele Então, fumava, né, tudo, aí ele decidiu mudar os hábitos, né? exatamente. Uhum. E é um cara que nunca correu para performance, sempre, inclusive, se meio que se auto-treinou, nunca Uhum. suplementou direito. Eu tô falando isso porque ele mesmo fala. Eu vi uma entrevista dele que ele deu num evento, uma Uhum. entrevista não, uma palestra, né? E ele fala assim: agora o pessoal toma gel, nunca tomei gel, eu sei que eu tô errado, Uhum. mas é o jeito que eu aprendi a fazer. Enfim, é o cara que Uhum. seria um sonho enorme, assim, receber aqui. Eu vi, pra quem não viu, gente, assista a entrevista dele recente, de 2025, no Roda Viva. Cara, Uhum. eu fico até assim, arrepiado com o que esse cara é. Porque a capacidade de comunicação, ele consegue permear todos os assuntos. Então a pessoa questiona ele sobre sistema de saúde, ele tem uma resposta. Tenta colocar ele numa saia justa política, ele consegue responder sem entrar em fla-flu, do tipo apontar o dedo pra Uhum. ninguém. É uma pessoa Sim. que consegue colocar a razão em cima da emoção de uma maneira sem parecer uma pessoa seca. Então, Uhum. assim, o cara é um exemplo master de muita coisa, assim. Eu realmente admiro muito ele. Legal, excelente resposta, André. Assim, eu li poucos livros dele, eu acho que eu li aquele do Carandiru, né, há muitos anos, quando eu era adolescente, e li o Correr, né, chama-se Correr, o livro dele sobre corrida, não é? Não lembro se é correr, eu tô confundido com correria, que não é. Não, eu acho que é correr. Eu li esse Eu também. acho que é Correr, Que, acho que aliás, é é um uma livraço. capa É um livraço. livraço, fica a dica, pessoal, vocês precisam ler o livro do Drauzio Varela sobre corrida, é muito bacana, muito inspirador. Vou assistir esse episódio do Roda Viva e fica a dica para quem não sabe e não tem tempo ali para parar para assistir um vídeo assim. Existe podcast do Roda Viva também, então eu vou pegar lá para ouvir Todas as esse entrevistas ficam no episódio com o YouTube. Drauzio. É sensacional. Legal, vou com certeza ouvir do Drauzio. E, bom, quem que eu escrevi aqui, eu coloquei ou o Vanderlei Cordeiro de Lima, Que seria a minha ou o segunda Marilson. opção. O Vanderlei Boa, Cordeiro. boa. Ou o Marilson, dois atletas brasileiros de ponta, né? Foram atletas profissionais, conquistaram muitas coisas para o Brasil e tiveram resultados muito expressivos na modalidade. O Vanderlei com aquele, todo mundo vai saber quem é, né? Com aquele caso lá em 2004, se não me engano, Atenas. maratona das Olimpíadas de Atenas, né? Que entrou aquele cara no meio do percurso, ele terminando em primeira prova, o cara entrou e segurou ele. Então, bem legal. Seriam pessoas interessantes da gente entrevistar, de contarem as histórias, o que podem passar de dicas ali para o corredor amador. E seriam Ô pessoas bem Murilo, interessantes da gente entrevistar também. eu vou te falar uma coisa aqui que eu acho que você não sabe. Eu já mandei É. mensagem pro Vanderlei convidando ele. Infelizmente Ixi. não me respondeu, mas eu mandei mensagem pra ele porque Aham. justamente é uma das pessoas que eu gostaria muito. Infelizmente, imagina, né? O cara deve ser super ocupado e requisitado, mas seria uma honra mesmo. Concordo com você. Boa, se você cruzar com ele no parque, André, você dá uma apertada no pace e conversa com ele, então. Né, já Ele que ele não voltou a correr respondeu a agora, gente. né?
Ele voltou a correr, Sim, não sei exatamente que sim. idade ele tá, mas acho que 50 e pouco. Foi correr, correu uma maratona depois de 20 anos, correu pra 2 horas e 50, alguma coisa assim. Impressionante, né? Enfim, boa. Boa. Agora, Próxima. Você faz aí, faz a o 8. que mais te surpreendeu desde que você iniciou o podcast? Deixa eu ver aqui a minha resposta. Cadê minha resposta desse... Ah, bom, o que mais me surpreendeu, André, sempre foi a interação das pessoas, né? É legal quando a gente vê comentários, quando a gente vê alguém escrevendo pra gente e falando que gostou de um episódio específico. Às vezes um aluno meu da assessoria me manda mensagem e fala: Olha, eu ouvi o episódio tal, achei maravilhoso, chorei com o episódio Y, aquele episódio do Aquiles que a gente gravou. Sempre tem alguns feedbacks assim, e é interessante, né, saber que a gente está impactando pessoas, né, as pessoas estão interagindo com a gente, a forma como a gente, claro, a gente não cresce em ritmo exponencial, mas saber que a gente tem mais de 4 mil seguidores no Instagram é interessante, Quase né, 5. porque quase 5, é verdade, quase 5. Colocar 5 mil Isso, pessoas, imagina 5 mil pessoas sentadas te ah, ouvindo, né? Quando você eu posta um Reels diria que assim, tem um é bem número que eu legal. acho mais impressionante. Desculpa te interromper, Murilo. Imagina. 5 mil seguidores no Instagram, ok. Mas a gente tem Uhum, mais de 1.200 ouvintes semanais, né? Então, assim, uhum, isso me pega, assim. Pensar uhum, que 1.000 e poucas pessoas pegam entre esse mundo que é o podcast hoje em dia e escutam uhum, 1 hora, às vezes, de episódio de dois caras falando de corrida, entendeu? Eu acho isso aham, loucura. aham, E que é um número que vem crescendo, obviamente, né? uhum. Mas eu acho muito interessante. Legal. E eu confesso que lá no comecinho do podcast, sempre bate um medo, né? Assim, de começar alguma coisa nova, você fica com medo de falar alguma bobagem. Aí você fala, ah, beleza, tipo, sei lá, tem minha mãe ouvindo, então tá tudo bem. Mas agora a gente tem mais de 1.000 pessoas semanalmente, então a responsabilidade fica maior, Sim, mas ao mesmo tempo a gente se acostumou, né, a gravar episódios, a gente já sim, não tem mais esse receio. Claro que a gente toma cuidado, a gente faz de tudo para falar da melhor forma possível, trazer conhecimento embasado para os nossos ouvintes, né? Mas é legal, a gente se sente confortável fazendo o que a gente faz agora e não nos gera mais receio, pelo menos não a mim, saber que nós temos tantas pessoas nos ouvindo semanalmente. perfeito. E aí, o que me surpreendeu, assim, que na verdade não é bem uma surpresa, mas é algo que eu até já imaginava, mas não nessa magnitude, é o quanto eu aprendo, né, com o Murilo, obviamente, já que ele tem formação específica, eu não tenho formação específica. Mas é assim, Murilo, eu como professor, né, eu sinto isso. Não existe uma maneira mais adequada, mais profunda de você aprender do que você ensinar. Né? Então, assim, Uhum, eu vou dar uma aula sobre algo que é da minha área lá dentro da nefrologia e você sabe. Mas a hora que você precisa fazer uma aula e falar 1 hora sobre aquele assunto, é aí que você realmente sabe. Porque você organiza o uhum, pensamento, você vai atrás de fontes, você revisa aquele assunto em profundidade. Então, cada episódio que a gente faz aqui desses mais técnicos, né? Então, treinamento, zona de treinamento, fortalecimento, para mim é uma imersão, uma oportunidade que eu tenho para adquirir um conhecimento que, como eu já falei aqui, deixo claro, não é a minha área de atuação, eu sou médico nefrologista intensivista e eu acho que eu tô aprendendo muito fazendo isso. Então, uhum, eu acho que se, se, se não for pelo podcast, eu acho que a gente ajuda muita gente, mas pelo menos eu tenho certeza que eu tô me ajudando, eu ajudando meus uhum, familiares. Cada vez mais pessoas vêm perguntar para mim sobre coisas assim, amigos e conhecidos e tal. E eu acho que uhum. hoje eu tenho mais capacidade de ajudar porque eu aprendi muito fazendo podcast. Eu acho que é basicamente isso. Legal, André. Eu também aprendo muito gravando podcast, por mais que eu tenha a formação, né, específica. Muitas vezes a gente não tem algumas respostas de bate-pronto, alguns dados, alguns números a gente não se recorda, ainda mais hoje em dia, que a gente tem um computador na nossa frente, a gente pode pesquisar tudo rapidinho, a gente joga no chat GPT, faz uma conversão ali, pergunta alguma coisa, é tudo muito rápido. Então, e muitas vezes quando a gente não tem um compromisso assim com outras pessoas, por mais que eu goste de pesquisar, goste de estudar, etc., muitas vezes a gente fica postergando, né? Estudar Sim, alguma coisa ou reciclar um conteúdo.
a gente não tem tempo no nosso dia a dia, Cara, isso mas é normal. ter esse compromisso aqui faz a gente pesquisar, né? E a gente Murilo, é aprende que nem demais. aquela Muito coisa, legal. né? Ah, tem que estudar. Qual que é a melhor maneira de você estudar? Puta, eu tenho uma prova chegando. Aí às vezes a gente coloca lá, vamos gravar um episódio sobre VO2 máximo. Putz, tem que gravar o episódio, vai ter que estudar, não tem jeito, entendeu? Você não vai chegar lá e falar qualquer coisa. É isso. Então, assim, por mais que seja a área do Murilo e eu seja um curioso, você ter o compromisso de gravar, e como a gente já falou, estamos falando de 5.000 pessoas por mês que estão escutando esse negócio aqui, né? 5.000 pessoas que provavelmente escutam e confiam na gente, né? Nossos ouvintes tendem a ser recorrentes. Então, assim, acaba forçando o aprendizado mesmo. Legal. É muito legal. Boa. Boa. André, conte aí pra nós uma corrida que ainda está no seu radar. Cara, eu vou falar duas. Falando de maratona, eu tenho. Eu brinco, eu falei pra minha esposa esses dias, se eu ganhasse na Mega Sena amanhã, não que eu jogo, eu não jogo na Mega Sena, mas se eu ganhasse, eu ia falar assim, gente, obrigado. Eu ia pegar o meu carro, sair eu, minha esposa e meu filho, eu ia para o aeroporto de Guarulhos e ia comprar a primeira passagem para Tóquio. Que eu tenho morro de vontade de conhecer o Japão, assim, é uma coisa minha e eu vou realizar esse sonho um dia. E porque, cara, eu acho a cultura interessantíssima, eu amo comida japonesa, de todos os tipos, não só o sushi, o sashimi. Eu gosto de lamen, eu gosto de comida de izakaya, eu gosto de sake, eu gosto de tudo que, assim, é impressionante. Eu acho que é a minha comida favorita, assim, sabe? E unir isso com a maratona de Tóquio seria um sonho, assim. Então, assim, Bacana. essa seria uma. E uma segunda que faz parte dos meus planos pro André pós 45 ou 50 anos, que é migrar para as ultramaratonas. Eu tenho o sonho de correr a Conrads. Legal. Que Boa. para quem não sabe, uma das primeiras, não sei se é a primeira, mas é uma das mais tradicionais ultramaratonas, acontece na África do Sul. E é super mítico, assim, tem um tempo mínimo para você terminar. E se você não termina naquele tempo, acho que é 9 horas. Eu acho que 9 ou 12, eu não sei exatamente. São 80 quilômetros, Acho né? que é 80 e 80 poucos, quilômetros. né? E aí um ano, são duas cidades que eu não vou Sobe lembrar aquela- agora. Um ano você desce e um ano você sobe, assim, tem uma elevação. E você tem o tempo para completar, não completou, tá fora, sinto muito, entra no carrinho aqui e vai para casa. Então, assim, eu como uma pessoa que tem essa tendência de gostar de desafios, assim, eu tenho muita vontade de fazer isso. Eu não faço agora porque eu tenho filho pequeno, porque provavelmente a Juliana, minha esposa, ia pedir o divórcio. Não, brincadeira, jamais. Acho que não seria o suficiente. Espero. Mas melhor não. Não, e eu tenho assim, eu sinto que eu tenho vamos dizer assim, coisas ainda para desfrutar dentro da distância da maratona. Legal. Boa. Eu Eu- vou citar mais uma, se você me permite. Que essa Maratona de... dentro das Boa. ultras. Desculpa, Murilo. É uma coisa que Imagina. o Valdir, que veio aqui, me contou e tal. Eu tenho vontade de fazer a Ultra Trail Chapada Diamantina. Que eu Cara, não conheço a fiquei com vontade de fazer essa Chapada. prova também. Não conheço a Chapada, eu acho lamentável eu não conhecer. Como brasileiro, eu gosto muito de conhecer o Brasil, assim. Eu tenho uma predileção por praias, mas eu sei que eu preciso conhecer também a região do interior, enfim. E eu tenho muita vontade de conhecer, então também é uma terceira aí, só para não ficar citando só provas internacionais, né? Uhum. Legal, André. Essa prova da Chapada eu não tinha lembrado dela, mas quando o Valdir veio aqui, foi uma prova que me chamou bastante atenção também. Quem sabe aí estaria no meu radar. Mas eu vou falar outras três. Eu vou falar a Maratona de Berlim. Eu já fui para lá em 2017 com um grupo de alunos da assessoria onde eu trabalhei antes de ter a minha. E fomos em 30 e poucas pessoas, se não me engano. E eu fui o treinador responsável por esse grupo. Foi bem legal, primeiro porque a cidade foi, assim, a cidade é maravilhosa, eu curti demais estar lá, tive a oportunidade de conhecer um pouco, né, passear um pouco pela cidade. A maratona é incrível, é uma maratona flat, plana, o trajeto é super bacana, passa por vários pontos turísticos ali da cidade, e eu fiquei com muita vontade de conhecer, de ter a experiência de correr essa prova, né, e conhecer melhor ainda a cidade e a Alemanha em si. Para quem não sabe, meus avós eram austríacos, então a gente tem uma comunidade austríaca no Brasil, mas a Alemanha é muito maior, então
Até antes do ensino médio eu estudei em escolas alemãs em São Paulo, então falo um pouquinho de alemão. Então sempre é gostoso ir para um lugar que fala essa língua, ou ouvir alguém falando. Então, para mim, tem uma questão afetiva também. Então, Maratona de Berlim seria uma. A outra prova seria a ultramaratona Two Oceans, que fica na Cidade do Cabo, na África do Sul também. É uma prova de 56 quilômetros que tem esse nome, Two Oceans, né? 2 oceanos, porque ela passa em lugares que você, numa parte da prova, tem o visual do Oceano Atlântico e na outra parte do Oceano Índico. Uma vez uma ex-aluna fez essa prova e eu fui pesquisar um pouco sobre ela e, assim, é incrível o visual dessa prova. E ela tem a outra e no outro dia tem a meia maratona. E a terceira prova, para quem não sabe, meia maratona é a minha distância favorita. E indo ao encontro daquela questão de curtir um pouco as provas, não fazer para tempo, não se preocupar tanto com RP, etc. Uma prova que eu faria totalmente para curtir, unindo turismo, unindo uma prova, seria a meia maratona de Fernando de Noronha. Não conheço o Fernando de Noronha, tenho muita vontade de conhecer, acho que deve ser lindo. É incrível, né? Todo mundo fala isso. Então, e aí unir com algo que eu gosto, né? Então, fazer uma meia maratona, eu sei que essa meia ela é super concorrida, as inscrições acabam super rápido, porque tem um número de inscrições bem limitado. Então, meia maratona de Fernando de Noronha está também no meu radar. Legal, eu nem sabia que existia e eu adorei. Eu fui uma vez só e fiquei apaixonado por aquele lugar, tenho certeza que eu vou voltar. Boa. Boa. Quem que faz agora? Me perdi. Eu que faço, Você. né? Vai lá, essa é polêmica, gente. Tênis bom faz mesmo diferença? André, a gente gravou um episódio recentemente com a Ana, profissional de educação física, professora da Universidade Federal lá de Cuiabá, doutora pós-doc em biomecânica, especializada em corrida, em calçados, etc. A gente viu que tênis, sim, amortece impacto, mas há uma questão de quanto impacto ele absorve, né? Aquela questão de que você ter uma musculatura bem preparada, você ter uma constância nos treinos de corrida, um corpo bem adaptado ao gesto motor da corrida, são aspectos muito mais importantes. Então, assim, primeiro, um treino bom faz diferença? Um tênis bom, desculpa, não treino. Um tênis bom faz diferença? Ok, pode fazer, mas ele é uma cereja de bolo, né? Tem muitas outras questões que são muito mais importantes, né? Então não adianta você primeiro se preocupar em comprar o melhor tênis do mundo antes de você ser constante nos seus treinos, né? Não faz sentido. E outra, o bom, ele é muito subjetivo. Aí a gente sabe que não existe uma correlação de tênis bom com o preço do tênis. Cada pessoa se adapta bem com o calçado e a gente viu que isso é bem, bem individual, né? Então minha resposta seria o clássico depende ali, vai para me salvar essa resposta. Acho que tênis bom ele é individual. É claro que você precisa escolher um tênis que se adapte bem ao seu corpo, à sua mecânica de corrida, não pode trazer nenhum tipo de desconforto, mas ele não é o principal, né? Tem muitas outras coisas que vêm na frente de você comprar o melhor tênis do mundo. Eu responderia mais ou menos nessa linha. Acho que assim, tênis bom faz diferença? Sim, a resposta é sim. Gente, vai num camelô, compra um tênis porcaria, falsificado, põe no pé e vai correr. Esquece. Cara, vai ser duro, vai ser pesado, não vai ser respirável, você vai sentir calor no pé. Então, assim, faz diferença. Agora, é o que mais faz diferença? Não. Então, assim, é que nem vinho. Compra e vai no mercado, compra um vinho de R$8. Tem gente que vai falar que é bom, é uma porcaria. Aí você vai lá, compra um vinho de R$50. De 8 para 50 vai ser uma mudança absurda. Você vai sair de um negócio que é quase imbebível para algo tipo, ok. Aí compra um vinho de R$100. Legal. Agora vai do vinho de 150 pro de 5.000. Será que você Talvez tem para a maioria das pra pessoas, isso? Será que você tem paladar para isso? Assim, não sei, né? Não sei quem tá me ouvindo. De repente tem um sommelier ouvindo aqui, né? Ou um enólogo, enfim. Provavelmente não. Aí é caro porque é uma micro-região de Bordeaux, de um cara que faz o vinho. Tá bom, entendeu?
É mais ou menos a mesma coisa. Assim, compra um tênis de R$ 100. Deve ser uma porcaria, entendeu? Agora, se você precisa comprar o tênis de 3.000, não necessariamente. Então é mais ou menos essa linha, assim. Mas a resposta objetiva é sim, faz diferença. Boa. Tá mutado o seu áudio. Você tá com o microfone desligado. Aí. Opa, voltei. E outra coisa muito importante, né? Você deu o exemplo do camelô ali, é tênis específicos de corrida, né? E aí Exato. vai nesse encontro, faz toda a diferença. Não adianta você querer correr uma meia maratona com uma chuteira, né? Ô Ou com um Murilo, tênis casual. Isso é muito importante. sobre esse ponto, cara, eu vi uma notícia que eu fiquei chocado. Chocado. Uhum. Tá tendo uma explosão de tênis high performance falsificados. Então o que Nossa. acontece? O cara vai comprar lá, tem o Vaporfly 4, que custa 2.500, acho, mais ou menos. Uhum. Aí o cara compra o similar, que ele paga R$ 500. Você Sim. olha o tênis por fora, no pé, na corrida, durante a corrida, o cara vai olhar, ele não vai perceber a diferença. Ele fala assim, pô, o cara tá correndo de Vaporfly 4. Aí eu vi um Uhum. vídeo, a mulher pega o Vaporfly falsificado e o verdadeiro. O verdadeiro pesa 170 gramas. Pra quem nunca pegou um tênis de high performance, assim, eu tenho um Vaporfly 3. Você pega, parece que você tá pegando um papel, assim. Uhum. Aí o falsificado, 300 gramas. Aí pega o tênis de placa, pra quem nunca viu, é um tênis que você não consegue dobrar. Ela pega o Vaporfly falsificado e faz assim, ele dobra ao meio que nem um chinelo Uhum. havaiana. Ou seja, o Uhum. cara tá pagando. Isso, olha, a insanidade chegou a um patamar que o cara tá comprando tênis falsificado para que no dia da prova lá, as pessoas olhem para ele e falam: esse cara deve correr bem, ele tá correndo de Vaporfly. Olha a loucura que a gente chegou. Virou um objeto Uhum. como uma bolsa de tal marca, que também acho uma grande baboseira, com todo respeito aí quem gosta, mas eu não sou muito das marcas. Uhum. Cara, então assim, as pessoas estão perdendo a mão. Então assim, você tem que se preocupar com o seu conforto, com o seu, Uhum. se é gostoso correr naquele tênis ou não. Claro, a estética também pode importar, mas não pode ser o ponto número um, entendeu? Então é mais ou menos Uhum. nesse ponto. As pessoas estão perdendo um pouco a mão, né? E outra, eu tive essa conversa ontem com a minha esposa, assim. Eu adoro o meu tênis de placa. Eu adoro, adoro. Eu gosto de botar ele no pé e correr. Não Uhum. tô dizendo que tênis é errado, não. Mas eu não preciso comprar um tênis de placa a cada mês. Eu só comprei um na minha vida, entendeu? Tô indo pra minha terceira maratona. Então, Uhum. assim, calma. Concordo. Boa. E agora, polêmica, hein, André? Essa eu vou Alongamento. responder com gosto. Vai, manda. É. Alongamento. Antes, depois ou nenhum? Eu vou responder. Pra mim, nenhum. E eu Aham. já me puni por isso, já me policiei por isso. Cara, Murilo, me manda correr uma maratona, me manda fazer um teste de 3 km, mas não me manda alongar minha cadeia posterior, cara. Eu vou falar, se alguém um dia tiver alguma coisa contra mim e precisar me torturar, vou dar a dica, me torture com alongamentos. Cara, eu odeio alongar, odeio alongar. E aí, pra gente ser objetivo aqui, qual é a evidência científica? Previne lesão? Não. Uhum. Melhora a performance? Não só não melhora, como pode piorar, né? No momento agudo, se você alongar antes de uma prova. Então, alongamento, gente, assim, você gosta, tem gente que ama alongar, me sinto bem, maravilha. Se você é como eu, odeia, não precisa alongar. Inclusive, eu estava conversando com a minha fisioterapeuta, ela estava me falando que cada vez mais pessoas que são encurtadas, como eu sou, têm uma Uhum. correlação positiva com performance. Porque você precisa desse componente elástico para você Elástico. conseguir. Não. Pensa assim, imagina que você vai pegar um elástico muito frouxo, que é aquele Aham. Ele cara não absorve energia, hipermóvel. né? Esse cara hipermóvel. Esse cara tem menos. Ele tem uma tendência a ter uma performance pior do que a pessoa como eu, encurtada. Então, assim, Uhum. esse alongamento, gente, assim, você gosta? Ah, eu amo. Que bom. Então faça o que você ama. Você odeia, como eu? Não faça. Basicamente é isso. Uhum. Perfeito, André. A gente tem um episódio sobre isso, né? E é claro que há exceções, de repente alguma lesão que foi ocasionada por um encurtamento de uma musculatura específica e por algum motivo esse corredor precisa é, alongar essa musculatura, mas é assim, é exceção da exceção. Para a maioria das pessoas não há necessidade nenhuma de você
alongar, seja antes, seja depois do exercício. Se você gosta muito, dê preferência por fazer depois, para que você não tenha nenhuma implicação na sua performance, principalmente se for uma prova, se for um treino intervalado, alguma coisa do tipo, né? Faça depois, faça numa intensidade leve, porque para dar aquela, entre aspas, sensação de relaxamento, que também não tem embasamento, mas se você tem essa sensação e te faz bem, ok. E é muito mais importante você fazer um aquecimento articular, né? Movimentos dinâmicos de balanço da perna, movimentos de elevação de joelho rápidos, né? O skipping. É muito mais importante você fazer um aquecimento articular antes do seu treino e fazer o seu exercício de forma progressiva. Então, se você vai fazer um intervalado, faça um aquecimento específico correndo leve, né? Isso é importante, isso é muito mais importante do que você alongar antes. E digo mais, né? Para quem alongamento, vai fazer aula de alongamento na academia, 15 minutos, 20 minutos. Nesse tempo que você está fazendo algo que a ciência diz que não muda nada, você poderia estar fazendo seu treino de fortalecimento, que é as que tem muito mais robustez científica e que vai te melhorar a performance, vai prevenir lesão. Então, pelo amor de Deus, gente, a vida, tirando para algumas poucas pessoas, que são raríssimas, eu diria, a gente tem sofre de escassez de tempo. Você vai gastar 15 minutos alongando, você passa 15 minutos, você faz 4 exercícios, 2 para posterior, um quadríceps, um posterior, um panturrilha e um core. Acabou, tá treinado, entendeu? Então, assim, Perfeito. use seu tempo com sabedoria. Boa. Exato. Pergunta 12. Para reduzir o ritmo acontece naturalmente ou melhor um treino específico? Bom, André, não existe um treino específico para melhorar desempenho, melhorar sua velocidade, né? E, consequentemente, o seu ritmo. Existe um conjunto de treinos, né? De tipos de treino, e isso vai muito de acordo com qual é o seu objetivo. É melhorar 5K, é melhorar 10, é melhorar meia, maratona. Então, é um conjunto de exercícios. Então, principal dica, tenha treinos bem orientados, periodizados, né? Fases do treinamento onde você vai priorizar uma ou outra capacidade. E o mais importante, siga esses treinos bem orientados e seja constante, né? A constância nos treinos, a frequência semanal é muito importante. Perfeito. Tudo isso, a médio e longo prazo, vai fazer com que você não... Você concorda? Travou completamente. Então, treine Eita. consistente, vai lá, continue. Boa, então treine com constância, treine com frequência, siga o planejamento, né, o que foi proposto. Tudo isso a médio e longo prazo vai fazer com que você naturalmente melhore os seus ritmos de treino. Eu acho assim, acontece naturalmente ou melhor um treino específico. Acho que naturalmente uma coisa tão aberta, né? Tipo, naturalmente, assim, vou treinar uma vez por semana e naturalmente eu melhorar. Não, né? Se você estiver treinando consistente ao longo do tempo, isso naturalmente virá, né? Não, mas se tivesse que resumir aqui, aliás, para tudo, gente, não só para corrida, para relacionamento, para investimento, para profissão, a evolução ela depende muito mais de consistência do que de intensidade. Aqui, ó, o Bill Gates, tá aqui a biografia dele aqui, ó. Ele falou: as pessoas superestimam o que é possível ser feito em um ano e subestimam o que é possível de ser feito em 5, 10, 20 anos. E é isso. As pessoas subestimam o que é você vai acumulando e treinando, e treinando, e treinando, e treinando. Tu fiz a melhor semana de treinamento da minha vida. Isso não significa nada. Agora, eu treino durante 5 anos de forma consistente, tomando cuidado para não me lesionar, incorporei uma dieta adequada, tô dormindo bem. Aí você vai evoluir ao longo de anos, né? É isso, né? Pensa num atleta olímpico, faz um ciclo de 4 anos, né, para chegar numa Olimpíada. Às vezes o cara faz um ciclo de 4 anos, fica em quarto. Tem até uns vídeos, tem o perfil dos Jogos Olímpicos no Instagram, que aliás eu recomendo, tem vários vídeos desse. Tem lá o recordista dos 1.500 metros, é o marroquino, que chama El Gurouj. Até hoje não quebraram, ele quebrou esse recorde há muito tempo. O cara já era o recordista mundial e até hoje ele demorou acho que 4 Olimpíadas para ganhar os 1.500 metros. Numa ele caiu, a outra ele machucou na véspera. Então
as coisas são de longo prazo, gente. Não é essa coisa de hoje em dia, né? Ó, antes da gente fazer a pergunta 13, eu vou convidar você que está ouvindo esse episódio a curtir o vídeo se você estiver acompanhando no YouTube, se inscrever no canal, isso faz uma diferença enorme pra gente. Então, mesmo que você acompanhe no Spotify, gente, vou pedir uma gentileza, entra no YouTube lá e se inscreve no nosso canal do YouTube, faz uma diferença enorme. Se você acompanha no Spotify, não se esqueça de seguir a gente no Spotify, para que você possa participar com perguntas no próximo Quilômetro 41 Responde, siga a gente no Instagram e sempre compartilhe este episódio com aquele seu amigo ou amiga corredora. Para aquelas pessoas que realmente gostam do que a gente faz aqui, não se esqueça que nós temos o nosso Apoia-se. Apoia-se que, pelo valor de um pão na chapa e uma média na cidade de São Paulo, você contribui esse projeto independente a ficar de pé e ainda tem acesso aos nossos episódios bônus mensais. Beleza, gente? Acho que é isso. Perfeito. Bom, Murilo, vamos lá. Pergunta 13. A gente vai interromper aqui porque já deu mais de 1 hora e a gente vai ter uma parte 2 que vai ser outro episódio, tá, gente? Boa. Vamos fazer a 13 ainda ou vamos deixar fazer a 13. Boa. O que indica que está na hora de trocar o tênis de corrida? Essa pergunta é muito boa, tá? E eu até trouxe um tênis que eu parei de correr com ele e um tênis que eu tô correndo agora para explicar como que eu faço isso. Primeiro, premissa número 1. Eu, André, sou pão duro. Eu quero usar o tênis até o máximo. Se você quer trocar, você pode trocar de tênis porque o seu tênis é verde e você comprou me fala aí uma cor que não combina com verde. Roxo, sei lá. Roxo. Você comprou uma bermuda roxa. Putz, não dá pra usar a bermuda roxa e tênis verde. Talvez dê, eu não sei, eu sou ruim com essas coisas. Beleza, então compra um tênis roxo, esse é um motivo, tá? Mas tirando essas coisas assim, partindo da premissa que você como eu quer saber assim, não, eu preciso trocar de tênis, são alguns fatores. Eu já tive tênis que, depois de usar muito tempo, a borrachinha que onde você acomoda, na verdade a espuma ali que fica em volta do meu tendão de Aquiles, ela saiu, então ela meio que furou. Quando eu vi, eu tava com a parte dura do tênis roçando no meu pé e tava fazendo um atrito ali, ou seja, eu usei tanto o tênis que o meu conforto de calça, a palavra que eu aprendi no episódio sobre calçados, meu conforto de calça foi pro espaço, eu colocava o tênis no pé e era desconfortável. Outra coisa, eu tenho uma característica, não sei porquê, o meu dedão, ele faz muita força na palmilha. Não é incomum, depois de um tempo, eu furar a palmilha. Então você pega uma palmilha, você tira, no lugar onde tem um dedão tem um buraco assim. Então assim, qualquer coisa que prejudique o seu conforto de calça, que mudou a sua sensação, você põe o tênis no pé, ele não está mais confortável, você vai ver que tem um lugar que está desgastado, fez um furo, alguma coisa assim, pode ser um indicativo de troca, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí eu trouxe o tênis para mostrar. Olha só esse aqui, isso aqui é o Nova Blast, eu corri mais de 1000 quilômetros com ele, tá? Tá Olha liso. Olha o solado dele. Então, para quem não sabe, gente, isso aqui, ó, é uma borracha, certo? Esse verde aqui é uma borracha. E aqui a gente tem a espuma. O que aconteceu? A borracha perdeu totalmente as ranhuras, né? Não tem mais a ranhura. Isso faz com que num dia de chuva você escorregue. Isso é um ponto importante. E aí ficou no mesmo nível. Ó, você vê que ele tá no mesmo... Você não consegue nem ver a diferença. Ele está no mesmo nível. Então você começa a carcomer a borracha. Essa borracha ela não foi feita para ficar em contato com o solo. Então ela está sendo destruída. Tá? Nas áreas de maior atrito, por exemplo aqui, ó, eu já nem tenho borracha. Eu estou indo direto com a espuma no chão. Então isso aqui é um tênis que nitidamente precisa ser trocado. Perceba que essa região aqui, que em outros, eu já tive outros Nova Blasts, que isso aqui ficou totalmente furado. Esse aqui, ele tá mais acolchoado, eu não tive esse problema. E a minha palmilha tá íntegra, mas a minha sola foi pro espaço. Então, comparando com o Nova Blast que eu tô correndo agora, olha aqui, ó. Olha a diferença. Então, isso aqui ele já deve estar com uns 200 km pelo menos. Para mais, acho que dá até mais para 300. Olha aqui, ó, a borracha tá inteira. E eu não tô usando a minha espuma. Aqui ela começou a gastar, ó. Mas aqui é que eu tenho corrido um pouquinho na terra, talvez seja por isso. Mas a borracha tá inteira, entendeu? Olha a diferença. Então esse é o ponto. E aí, gente, então é assim,
o solado foi pro espaço, você tá correndo em cima da espuma em vez de correr em cima da borracha, você pode escorregar, já aconteceu comigo. Eu tive um outro Nova Blast que foi antes desse verde aqui, que ele ficou tão liso, que, cara, eu pisava mesmo no asfalto molhado, meu pé fazia... ia lá pra frente. Eu falei, não, André, chega de ser pão duro, cara, tá na hora de comprar um tênis novo. Então, assim, para daily trainers como esse, isso é muito variável, depende do seu peso. Eu sou um corredor leve. Isso. Se você é mais pesado, pode ser menos. Mas, assim, eu diria que, assim, daily trainers, de forma geral, pelo que eu pesquisei e pelo que eu vejo na prática, é de 600, 800 até 1.000 quilômetros. Mais ou menos. Depende da intensidade que você corre, depende do terreno que você corre, depende do seu peso, depende do modelo, depende da marca. Algumas marcas são conhecidas por maior durabilidade, outras marcas por menor durabilidade. Lembrando que tênis de performance costumam ter uma durabilidade muito inferior. Então são vários fatores. E por fim, gente, terceiro ponto você corria com um tênis. Isso eu confesso, aí eu vou ser sincero, eu não sou uma pessoa aficionada por tênis, assim, não sou. Então eu não tenho tanta percepção disso. Mas às vezes você está correndo, por exemplo, usando o exemplo do Nova Blast, né? Ele é um tênis, ele é um perfil mais maximalista, então você vê que tem bastante espuma, né? É uma espuma que não é uma espuma dura, então é mais para um tênis com um perfil de amortecimento. Então você vai correr com ele, você sente que ele está macio, você sente uma absorção de impacto. Conforme você vai usando, o que vai acontecendo? Essa espuma vai ficando compactada, vai ficando desgastada e essa sensação de maciez, de responsividade, ela vai se perdendo. Até foi engraçado que quando eu parei de usar o que eu mostrei que tá gasto e comecei a usar o novo, eu parecia que eu tinha comprado outro tênis. Até estranhei, porque ele tava macio demais, né? Que eu acho que é um pouquinho a mais. Então assim, você vai perceber que o tênis, conforme você vai usando, ele vai perdendo essas características de absorção de impacto, de responsividade. E nos tênis de alta performance, por exemplo, o meu Vaporfly, ele gasta muito, assim, gasta muito mais rápido. Então a durabilidade é muito inferior, né? Tem o tênis da Adidas lá, que eu até esqueci o nome agora, que é Adidas Adizero Evo, acho que é Evo, que custa 500 libras e é para usar uma vez. A durabilidade dele é uma maratona, né? Uma doideira, acho que, enfim, né? Porque ele literalmente desfaz. O tênis pesa 120 gramas, entendeu? Então, assim, é muito individual. Mas, basicamente, eu diria isso. Mudou o conforto, tá me incomodando. 2, o solado foi pro espaço. 3, mudou a minha percepção, não tá mais amortecendo impacto, não tá dando responsividade, acho que tá na hora de trocar esse tênis. Bateu a casa de 1.000 quilômetros, gente, não significa que bateu 1.000 tem que trocar. Mas acho que é a hora de você falar assim, calma, deixa eu ver direitinho, talvez seja a hora. Tem que avaliar caso a caso. Isso, não existe um número mágico, né, André? E uma outra questão também, você falou, depende muito da pessoa, peso, depende muito de onde a pessoa treina, né? A pessoa treina em asfalto, a pessoa treina em terra. Geralmente quem corre em trail, os tênis duram um pouco mais. Você lava com muita frequência o seu tênis, né? Então, ficar lavando com muita frequência com água mesmo, sabão, esfregando. Onde que você seca o seu calçado? Então, é sempre aconselhável seque na sombra, não seque exposto no sol. Isso pode fazer com que a borracha resseque com maior rapidez. Você perca um pouco dessa responsividade do tênis, essa sensação de amortecimento. Então, vários fatores, né? Sua resposta foi super completa, não existe um número mágico, mas talvez com 1.000 quilômetros você precise fazer uma avaliação até pessoal, né? Se você não tá muito pão duro e não quer comprar um novo, né? A gente sabe que, infelizmente, tênis hoje em dia tá muito caro e, infelizmente, a gente vai até se acostumando com os valores, né? Mas são absurdos. Então, sim, a gente quer que eles durem cada vez mais, mas isso não pode, em hipótese alguma, te fazer algum mal, né? Ou te gerar desconforto, né? Então, é isso. Muito bom, Murilo. Então, gente, temos mais 13 perguntas que a gente vai responder no próximo episódio. Quilômetro 41 Responde. Então, corredores e corredoras, encontre seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo Quilômetro 41. Até lá. Até!